consultório, segunda parte. Cumprimento agora o nosso segundo convidado desta tarde. Vamos falar sobre a especialidade de urologia. Temos connosco o professor Dr. Nuno Tomada, urologista precisamente, e coordenador da unidade de andrologia e medicina sexual desde 2017. Vamos falar sobre ejaculação precoce. Disse algum erro? Se disse, corrija-me. Não tem problema nenhum. Vamos falar sobre ejaculação precoce, que é uma já considerada patologia mesmo, não é? Quando já começa a ter uma frequência que o doutor já nos vai explicar, mas afeta de facto uma percentagem grande de homens. Estima-se que até mais do que os números que existem, porque muitas vezes os homens aqui depois confundem esta questão um bocadinho com o desempenho sexual, etc. E, portanto, e a autoestima, e muitas vezes não revelam que têm o problema. Clinicamente, o que é ejaculação precoce? O que é que estamos a falar? Olá, boa tarde. É interessante falar, logo na primeira questão, de dizer-me que é uma doença, porque durante anos e anos e anos nunca foi considerada uma doença. E o primeiro caso descrito na literatura sobre ejaculação prematura, que é o termo que nós usamos mais é mais correto dizer prematura do que precoce, foi descrito no final do século XIX, portanto 1880 e pouco, 87, penso eu. É curioso que até então não era nenhuma patologia. Isso deve-nos fazer questionar porque, o que é uma doença. E se nós virmos neste momento qual é a definição mais consensual da ejaculação prematura, percebemos porque é uma doença. É uma doença porque a ejaculação prematura, primeiro, é definida com uma ejaculação que ocorre antes ou até 1 a 2 minutos após a penetração vaginal. Até aí é consensual na maior parte dos médicos, mas depois vem a parte da doença, que é a falta de controle sobre a ejaculação em todas essas situações. Portanto, o indivíduo não consegue controlar a ejaculação e, pior ainda, isto tem consequências negativas tanto para o indivíduo como para o casal. Aí é que se transformou numa doença. Porque se nós olharmos para a nossa história, de facto, o papel do homem e da mulher era muito diferente e nos estariam muito preocupados com o prazer da mulher ou o tempo que ela demoraria a atingir o prazer. Portanto, não seria certamente nenhuma doença. Portanto, o homem, é natural que para o homem também seja mais satisfatório ter uma relação sexual durante mais tempo, não é? Mas como precisamente a mulher também tinha outro tipo de papel, as coisas foram-se levando. E, portanto, Exatamente. A atenção não era focada da mesma maneira que é hoje. Agora o foco é o casal. Portanto, mais do que a própria satisfação do indivíduo, do homem, nós estamos focados na satisfação do casal. Digo que hoje em dia se fala mais na doença na perspectiva do casal síncrono e assíncrono. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos um casal em que ambos tenham a atingir o orgasmo de uma forma rápida, eles são síncronos, não estamos a falar de nenhuma doença. Mas estamos a falar de um homem que, mal após a penetração, tem a ejaculação e a mulher demora 10, 15, 20 minutos, há aqui um desfazamento. E isso torna-se um casal assíncrono e é uma patologia. E, portanto, depois também vou questionar aqui acerca do papel, portanto, da mulher em tudo isto. Ou da mulher, vamos admitir que estamos a falar de um casal heterossexual. Em questão de sintomas e sinais, só são estes os sintomas, ou seja, o homem que sofre de ejaculação prematura não tem qualquer outro tipo de sintomas. Cansaços, faltas de apetite, não entra em mais sintoma nenhum. Falou, e muito bem, porque há vários tipos de ejaculação prematura. Aquilo que eu falei é a ejaculação prematura primária, ou seja, aquela que ocorre desde as primeiras experiências sexuais do indivíduo. Ele, de alguma forma, tem uma performance sexual, aconteceu daquela forma e ela manteve-se ao longo da sua vida. Não é por acaso que muitas vezes chegam ao consultório indivíduos com 50, 60 anos que vêm à procura de uma solução para a sua ejaculação prematura e tiveram a sofrer décadas. Portanto, nós chamamos de ejaculação prematura primária, aquela que ocorre desde as primeiras experiências sexuais. Mas também existem secundárias, ou seja, adquiridas, e isso pode ser adquirido a algumas doenças. Aí o nosso papel também é fundamental na avaliação destes indivíduos, porque quando se trata de uma ejaculação prematura que acontece depois do indivíduo ter um normal controle da ejaculação e de repente começa a queixar-se que realmente não tem o controle sobre a ejaculação, ela é muito rápida e que ocorre
antes da penetração até 1 minuto depois, ou até 2 minutos depois, estamos provavelmente perante alguma patologia. Desde doentes que têm, nós chamamos de síndrome metabólico, portanto, são doentes obesos, problemas de abuso de substâncias, alcoolismo, problemas de próstata, portanto, doentes que têm inflamações da próstata, chamada prostatite, também têm este tipo de problema de ejaculação prematura. Portanto, depois tem que fazer há uma série de diagnósticos. Tem que fazer ali um histórico e também de exames. Que exames é que se podem fazer para despistar aqui se será esse o problema? Os exames são feitos apenas quando há uma suspeita da tal ejaculação prematura secundária. Aí nós temos que excluir todas estas causas. Pode passar por análise da urina, análise ao ejaculado, por, enfim, alguma ecografia, pode ser feita alguma análise da tiroide, a patologia da tiroide, pode-se avaliar os fármacos que eles estão a fazer, portanto, não é um exame, mas faz parte da avaliação do diagnóstico diferencial. Não são exames muito complicados e permite-nos logo fazer algum diagnóstico diferencial desta doença. Portanto, não é difícil o diagnóstico, não é? Não é nada difícil o diagnóstico. E depois, consoante seja uma ejaculação prematura primária ou secundária, as terapêuticas imagino que sejam diferentes, não é? Na secundária tinha a grande vantagem que se nós descobrirmos a causa, a etiologia, nós chamamos a causa, nós podemos tratá-la. Portanto, se o indivíduo tiver um síndrome metabólico que for obeso, é fácil, vai para o ginásio, vai ter cuidados alimentares, da nutrição, vai perder o seu peso e muitas vezes melhoram da parte da performance sexual e também da parte da disfunção ejaculatória. Se tiver um problema de tiroide, pode ser revertido por fármacos ou por cirurgia. Portanto, nós, quando temos esse tipo de disfunção secundária, nós podemos primeiro tratar a causa. Na primária, aí é um bocadinho mais complicado porque nós não percebemos muito bem qual é o mecanismo que causa esse problema. Neste momento, o que nós pensamos é que seja, na maioria dos casos, uma predisposição genética, ou seja, o indivíduo tem uma alteração na concentração do neurotransmissor chamado serotonina e esta alteração desse neurotransmissor faz com que o indivíduo tenha uma ejaculação mais rápida. Se nós mexermos nessa concentração da serotonina, ou então se nós diminuirmos a sensibilidade, a excitabilidade localmente no pênis, nós podemos fazer com que haja atraso da ejaculação, então dar mais controlo ao indivíduo. É por isso que passa neste momento as terapêuticas. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, que é, ao nível da ejaculação prematura precoce, se os fatores psicológicos estão aí mais enraizados do que propriamente na secundária. Fatores psicológicos. O problema não é esse. O problema é que o indivíduo, quando começa a ter problemas de ejaculação, o que acontece? Frustração, sim, isso é incómodo, depois, não é? evitamento sexual, e isto perpetua o problema. Portanto, ele vai tendo cada vez o mesmo problema. É uma bola de neve, não é? Porque a pessoa pensa que vai acontecer e depois acontece mesmo. Claramente tem fatores psicogénicos, faz parte. Um indivíduo que tem experiências sexuais traumáticas, negativas, tem ansiedade de performance, tem instabilidade emocional, obviamente que tem mais predisposição para ter ejaculação prematura. E isso pode ser tratado por psicoterapia. Pode também ser tratado por terapêuticas comportamentais, algumas técnicas que nós ensinamos aos doentes, como é que eles podem reduzir a sensibilidade do pênis na altura da penetração, na altura da relação. Mas, infelizmente, quando eles têm mesmo a tal predisposição genética, a tal distúrbio neurobiológico, nós temos que atuar a nível farmacológico, não a nível de fármacos. E tem resultado bem essa terapia? Claro. Essa terapêutica, aliás? Farmacológica. Como usa fármacos, sim. Fármacos. Resulta muito bem. Só que tem inconvenientes, porque são fármacos que nós usamos geralmente para a depressão. Portanto, descobriu-se... Porque tem a ver com a serotonina, precisamente. Exatamente. Porque esses fármacos foram usados como antidepressivos e descobriu-se que tinham queixas, efeitos adversos de ejaculação retardada. Queixavam-se que não conseguiam ter ejaculação, não conseguiam ter o orgasmo. Assim como as mulheres, muitas vezes, com alguns medicamentos antidepressivos, também se queixam de que tem também. A chegada ao orgasmo é mais lenta. Também tem dificuldade no orgasmo. E no homem também se passa o mesmo. Infelizmente, estes antidepressivos, é isso que eu estava a dizer, melhora o tempo para atingir a ejaculação, mas depois, infelizmente, dá-lhes quebra da libido, tem redução da libido, não tem tanto desejo, pode-lhes reduzir a rigidez do pênis, dar uma disfunção erétil secundária. Portanto, estamos aqui a arranjar um problema a tentar resolver outro. E, portanto, há aqui um equilíbrio muito delicado como tratar estes doentes.
Agora, como dizia há pouco, estima-se que 30% da população masculina que pelo menos uma ou duas vezes tenha, pelo menos, experienciado a ejaculação prematura. Claro que depois só se revela como patologia se já for uma coisa mais recorrente. Mas a realidade é que muitas vezes os homens têm esta incapacidade de pedir ajuda quando se trata destas questões. Portanto, alertar para esse facto e a chamada de atenção lá para casa de que, em presença destes sinais e sintomas, que não há problema nenhum de ir a um urologista, nem que vão sozinhos, não é? Mas que têm que ir, não é? Claro. Hoje em dia há muita awareness, há muita consciencialização que, de facto, há tratamentos, há ajuda para a maior parte dos problemas na esfera sexual. E é com muita satisfação que nós, hoje em dia, vemos que há maior abertura de espírito, tanto dos doentes como dos próprios médicos, em geral, em abordar este tema. Eu acho que era um grande problema, era haver estigma, as pessoas tinham vergonha de falar. Porque associam ao desempenho sexual, não é? E não tem nada a ver... Não. Porque a pessoa não precisa de ter uma disfunção erétil para ter uma ejaculação prematura, tampouco ter uma disfunção erétil tem a ver com a masculinidade de um homem, portanto, são questões, são patologias, que têm que se resolver. Não é? Estão interligadas, de alguma forma. Portanto, de alguma forma, um indivíduo que tem uma ejaculação prematura, infelizmente, pode desenvolver uma disfunção erétil por ansiedade de performance. E o indivíduo que tem uma disfunção erétil pode desenvolver secundariamente uma ejaculação prematura para evitar que haja perda da rigidez durante a relação. Portanto, muitas vezes as duas estão relacionadas e existe até mesmo uma categoria de ejaculação prematura que se diz secundária à disfunção erétil. E essa obriga-nos a tratar primeiro a disfunção erétil. Essa sensibilidade extra que falávamos há pouco, poderá ter alguma causa psicológica e daí ser necessário um acompanhamento também de psicoterapia ou de psicologia associado? Geralmente o indivíduo... Ou é mesmo só fisiológico? Não, obviamente que também tem um componente psicogénico que nós temos que abordar. Nós trabalhamos nesta área da medicina sexual, é uma área muito específica dentro da urologia, somos muito poucos que dedicamos a esta área, mas nós também temos alguma abordagem de psicoterapia a estes doentes. Faz parte, porque eles muitas vezes precisam de perceber que é preciso quebrar o círculo e é preciso dar-lhes confiança e reduzir a ansiedade. E muitas vezes só fazendo isso eles melhoram da parte da disfunção sexual, em geral, não só da ejaculação, em geral. Em relação àquilo que falava da sensibilidade peniana, muitos jovens, principalmente, mas todos os doentes podem referir isso, ter aumento da sensibilidade peniana. Eles têm uma hiperexcitabilidade e um aumento da sensibilidade peniana. E nesses casos, e não só, mas nesses casos em que nós conseguimos reduzir a sensibilidade, e existe agora um novo fármaco que saiu recentemente no mercado, que é feito um spray que tem uma alta concentração de analgésicos tópicos, que no fundo fazem com que haja uma diminuição da sensibilidade da glande peniana, mas mantendo a da haste, portanto, do pênis em si, os indivíduos têm um maior controle sobre a sensação e, portanto, têm maior controle sobre a ejaculação. E o que é curioso é que nestes indivíduos, com o tempo, a resposta vai melhorando. E só é explicado porque eles têm realmente um melhor controle e uma menor ansiedade. Há aqui um efeito de feedback que é positivo para eles, em que têm melhor controle sobre a ejaculação, só porque percebem que têm uma solução e que é eficaz para eles. E esse tipo de spray não tem contraindicações, não tem nenhum efeito secundário? Durante muitos anos nós usávamos de uma forma off-label anestésicos locais, é o que tínhamos. E, portanto, esses anestésicos locais tinham algumas desvantagens. Tínhamos que colocá-lo bastante tempo antes da relação, não eram muito bem absorvidos. Quando eram absorvidos, davam muita hipostesia, portanto, diminuíam a sensibilidade demasiado e tinham um efeito muito aborrecido que passava para a vagina. Portanto, obrigava-os a usar preservativo, a ter uma barreira mecânica para não passar o anestésico. Exatamente. Portanto, durante muitos anos não havia muita apetência dos doentes para usá-lo de uma forma crónica. Usavam, experimentavam, mas depois não usavam de uma forma crónica. E este novo fármaco, da maneira como é aplicado, ele é aplicado em forma de filme. Portanto, ele faz uma capa, ele é absorvido e não deixa nenhum resto depois que passe tanto para acompanhar. Não quer dizer que não aconteça,
mas é muito menos provável que isso aconteça. E, portanto, neste momento, se for usado 5 a 10 minutos antes da relação, nem é necessário utilizar o preservativo, porque não há passagem desse tipo de anestésico desta forma tópica. Muito bem. Agora, sendo que esta é uma patologia que afeta a relação sexual, como falávamos há pouco, e, portanto, de ambos os parceiros, ou parceiro ou parceiro, o parceiro ou parceira é chamado à consulta, só é chamado caso seja necessário, como é que funciona aqui o papel depois da outra pessoa? É uma excelente questão. Já tu faço depois já há começa muitos a complicar, anos. não é? Porque depois, imagino que o doutor se apercebe que pode ter ali uma influência, que a outra pessoa que faz parte da relação tem ali uma influência sobre aquela pessoa, claro. Ou que é ali uma disfunção entre os dois. Exatamente. Como é que se consegue Isto é curioso de falar nisso, porque nós, durante anos, nós tivemos os casais que vinham porque o marido tinha disfunção erétil. Anos. E então, neste contexto, vinham como casal e geralmente a esposa pensava que a culpa era dela. Não era sexy, não era atraente, alguma coisa não estava bem com ela. Porque durante muito tempo as mulheres é que tinham a culpa de tudo, não é? Sim, mas na parte da ejaculação prematura é exatamente o oposto. Ele é egoísta, ele não se preocupa comigo, ele não me dá prazer. Portanto, muitas vezes o que acontece é quando vem a disfunção erétil, vem como casal. Preocupam-se muito consigo mesmas e... Não, a parte psicológica é quando é disfunção erétil, vem o casal. Quando é disfunção ejaculatória, tu és um egoísta, tu não estás a ter um bom comportamento, não me dás prazer. E a minha experiência é que geralmente ele vem sozinho. É curioso. Eles vêm muito incomodados, muito frustrados, querem uma solução para o problema e vêm porque realmente há alguém que lhes diz: tens aqui um problema, tens que o resolver. Isto está-nos a destruir como casal, portanto, tens que ir a um urologista, alguém da área que perceba e que consiga resolver o problema. Portanto, muitas das vezes não é necessário englobar a outra pessoa aqui nas consultas. Quando nós nos apercebemos que há algum componente secundário ou psicogénico, geralmente envolvemos o casal, porque é fundamental perceber isso. Quando ele tem uma ejaculação prematura primária, aquela que nós percebemos claramente que tem uma base neurobiológica, aí nós tentamos resolver o problema com o indivíduo. Geralmente é suficiente. E o Dr. Nuno, em termos de equipa, tem uma equipa multidisciplinar, especificamente no que diz respeito à ejaculação prematura, esta multidisciplinaridade é importante? Em que é que consiste? Há muitos anos atrás eu formei uma consulta específica de medicina sexual, na altura no Hospital de São João. Por contingências da vida, optei por uma vida de consultório, portanto, de hospital privado, e decidi levar a minha experiência também para o campo da assistência privada. E neste momento, no hospital que eu trabalho, que é o Hospital da Luz Rábida, nós também temos formado exatamente uma consulta específica de medicina sexual. Qual é a vantagem? A vantagem é que nós temos um conjunto de pessoas de variedíssimas especialidades, desde a endocrinologia, a cardiologia, a medicina interna, a psiquiatria, a psicologia, pessoas que estão nutrição, pessoas que estão completamente envolvidas nesta área e que sabem as particularidades relativas à medicina sexual, à saúde sexual, que acho que é mais correto, saúde sexual masculina. Haverá algum tipo de alimentação que seja prejudicial ao desempenho sexual e que afete os indivíduos especificamente nesta problemática? Especificamente para a ejaculação prematura, não. Mas há um bocado falei na parte da ejaculação prematura secundária, obesidade, síndrome metabólico. Se nós conseguirmos que o indivíduo perca peso, porque tem erros alimentares, pessoas que têm excesso de alimentação hipercalórica, são sedentários, que têm erros alimentares crassos, muitas vezes corrigindo isso, que é bom para todas as patologias do foro cardiovascular e não só, e também do foro oncológico, eles têm benefícios também na esfera sexual, porque eles têm uma melhoria da autoimagem e têm uma melhoria dos parâmetros inflamatórios sistémicos do organismo. Portanto, não sei se sabe, claro que deve saber, os indivíduos que têm excesso de peso, que são obesos, eles têm uma inflamação crónica no seu organismo. Portanto, eles, no fundo, estão a lutar contra eles próprios todo o tempo. O próprio organismo
está a produzir substâncias que são inflamatórias. Ali, sim, ou seja, e que destrói. A obesidade é uma doença, ela própria, não é? Destrói-lhe as artérias, estão doentes e muitas vezes nem reagem contra essa doença. E dá-lhe uma série de problemas que eles nem se apercebem que têm esses problemas. Um deles é a disfunção erétil, a ejaculação prematura, a redução da libido porque faz descer a testosterona, eles perdem a testosterona. Eles são indivíduos que realmente, se perderem peso, se voltarem ao ginásio, se tiverem cuidado com os próprios, eles melhoram da função sexual. Portanto, essa multidisciplinaridade é muito positiva, não é? É fundamental neste caso. Problemas cardíacos. Pessoas com problemas cardíacos têm mais, vamos dizer, predisposição para chegar aqui a uma patologia deste género ou não? A ejaculação, propriamente dita, não. A disfunção sexual erétil ou da líbido, sim. Exatamente pelos mecanismos que eu estava a falar. Por um lado, por alterações na camada que reveste as artérias, que chama-se endotélio, que é a primeira a ser afetada, e, portanto, o pênis tem uma artéria muito fininha e que é logo das primeiras a ser afetada por esta patologia. Portanto, os indivíduos muitas vezes queixam-se de perda de rigidez do pênis anos antes de ter um infarto ou ter um AVC. Já falámos sobre isso aqui, curiosamente. É verdade, portanto, aí é muito importante falarmos que saúde sexual é importante para a saúde do homem, porque nos faz prever qual é o risco deste indivíduo morrer de uma doença cardiovascular. E, por outro lado, também temos a vantagem de... Agora perdi-me um bocado. Portanto, estava a falar de... Agora também me baralhou. Parou de repente. Mas estava a falar do cardiovascular. Estava a falar do endotélio, portanto, tenho da parte cardiovascular e da parte da líbido. É isso que me estava a faltar. Portanto, na parte da líbido também temos o problema da testosterona, que é afetada de uma forma muito significativa nos indivíduos que são obesos. Eles produzem muita hormona feminina, o estradiol, por alterações nos adipócitos e, portanto, de alguma forma também tem uma redução muito brusca dos níveis de testosterona. De futuro, que avanços é que poderão existir aqui ao nível desta patologia? Mais ao nível da medicação? Da ejaculação prematura? Sim. Que é que ainda poderia haver, que ainda não. Neste momento há muita existe. investigação ainda nesta área, para tentarmos descobrir se há mecanismos a nível centrais ou periféricos que a gente possa controlar farmacologicamente ou não, que possa geralmente ajudar a controlar a doença. Neste momento, as terapêuticas que nós temos são, a nível farmacológico, os que têm impacto nos níveis da serotonina, e a nível local temos o tal novo spray, a nova formulação de anestésico tópico, analgésico, anestésico, que realmente tem essa vantagem de reduzir a sensibilidade da peniana. O futuro nos reserva certamente alguma solução e estamos cá para ver. Muito bem. Agradecer ao professor Nuno Tomada a presença aqui no consultório. Nós vamos seguir para um intervalo. Já sabe, se quiser esclarecer as suas dúvidas em direto na terceira parte sobre medicina estética ou plástica, ligar 225-083-204 ou deixar a sua dúvida por escrito em consultório@portocanal.pt. Até já.